And this is a classic gaming emotion. Now, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo. You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep focus on tackling a really difficult problem. If you are a gamer, you will notice a few nuances here. The crinkle of the eyes up and around the mouth is a sign of optimism. And the eyebrows up is surprise. This is a gamer who's on the verge of something called an epic win. Todo mundo joga. Já na década de 30, o filósofo Johann Huizinga falava sobre a necessidade inata que todos os seres humanos possuem de jogar. Por isso, o mercado de jogos é atualmente um dos maiores e que mais cresce em todo o mundo, estando à frente até mesmo de grandes indústrias como a do cinema e a da música. Só em 2015, o mercado dos jogos movimentou cerca de 275 bilhões de reais no mundo. E no Brasil, a quantia ultrapassou 1 bilhão de reais, concedendo ao país o 4º lugar na indústria de games mundial, ficando atrás apenas de algumas potências como Reino Unido, Estados Unidos e Japão. É muita gente consumindo jogos. No período de 2009 a 2014, as vendas de jogos cresceram 256% e o mercado para jogos mobile cresceu 780%. No nosso país, 1 a cada 4 pessoas faz uso de algum tipo de jogo eletrônico e, por isso, as vantagens em se utilizar as características de jogos em outros contextos pode ser algo extremamente vantajoso, devido à capacidade de envolvimento e engajamento que os games possuem. Se a gente parar para pensar mitologicamente, né, o ser humano está numa jornada que é a sua própria vida e terá que ultrapassar, né, obstáculos, superar desafios para poder continuar vivendo e construir sua história. Então, se a gente pensa que nos games a gente vai fazer exatamente isso, né, ultrapassar desafios, atingir novos níveis, estar em constante crescimento, a gente vê que essa dinâmica, que essa lógica está na nossa vida desde sempre e está sendo incorporada cada vez mais, né, em outras plataformas, com outras finalidades, mas essa ideia de estar em constante movimento, né, em constante superação, em busca de algo maior, é algo que move a própria história do ser humano. A gente está vivendo uma era de saturação de informações, né? O Big Data, a explosão exponencial de dados faz com que a gente tenha cada vez mais informações chegando até nós,
estamos ligados por diversas mídias, não é? Como os aplicativos, as mídias sociais. Então há uma overdose de apelos sobre nós humanos e a nossa capacidade de processar esses dados não acompanha a velocidade com que eles são produzidos. Então a gente vive uma era de saturação que leva ao colapso da atenção e as plataformas que geram envolvimento, engajamento, participação tendem a ser mais bem-sucedidas dentro desse cenário. A gamificação ela vai gerar um maior envolvimento, não é, das pessoas com aquelas atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, o universo corporativo já está usando a gamificação, o universo educacional, a publicidade vem tentando se apropriar cada vez mais também da gamificação. Então, engajar, envolver, tornar as pessoas participantes do processo é um dos grandes atributos, é um dos pontos muito fortes da gamificação. Então, a publicidade vem buscando se aproximar cada vez mais desse universo dos games para gerar um maior engajamento, um maior envolvimento e uma maior empatia dos consumidores com as marcas. Mas a ideia de gamificar pode estar, inclusive, em práticas dentro de empresas, na possibilidade do consumidor atingir metas e, com isso, ganhar premiações. Então, a gamificação é muito bem-vinda porque ela vai, na verdade, te fazer se envolver com um processo, e, ao final, ser presenteado como um vencedor. Isso é algo que agrada a todo mundo. Já ouvi falar de gamificação na educação, mas não sou uma especialista nisso. Acho que tem uma pessoa muito legal para falar com você. Ela se chama Valesca Martins e vai te contar tudo sobre gamificação na educação. A gamificação é basicamente você usar elementos de jogo em um contexto que não é jogo exatamente. Então, se eu tenho uma escola, por exemplo, uma classe, uma sala de aula, aquilo não é um ambiente de jogo, mas eu posso pegar vários elementos de jogo e colocar naquele contexto para gerar um maior engajamento nas atividades corriqueiras. Por exemplo, uma professora de história, depois que eu conversei com ela sobre isso, ela passou a usar RPG nas aulas de história dela. Então, ela passou a criar fichas de personagens para passar algum contexto. Vamos falar sobre a descoberta do Brasil. Então, você vai ser Pedro Álvares Cabral, você vai ser um índio, você vai ser não sei quem. Então, começou a delegar papéis e fazer personagens para que eles atuassem naquilo ali, no que eles atuam naquilo ali, que eles entram no personagem, então fica mais fácil entender o contexto, por que os personagens agiram daquele jeito, por que aquilo aconteceu. Então você entra mais na história, fica mais imerso naquilo ali e você aprende mais fácil. Na hora que a gente colocou elementos que os estudantes conheciam, que eles tinham conhecimento daquela linguagem que fazia parte do dia a dia deles, então gerou o brilho nos olhos que a gente não via antes. Então eles engajaram nas atividades de uma forma até mais do que estava sendo esperado. Era uma turma que fazia o mínimo necessário e passou a fazer o máximo. Passou de dois extremos. Então eles faziam para ganhar nota, para ganhar média, quero passar com média 7, então vou fazer um trabalho que eu sei que vale mais ou menos 7. E de repente eles passaram de um 7 para um 9, para um 8,5, para um 10. Então foi um ganho imenso para a turma e eles aprenderam muito mais nesse processo também. A Divergame teve uma época de ouro, que foi no início dos 2000 até 2011, digamos assim, que muitas marcas estavam usando, principalmente quando bombou a época de jogos no Facebook. Infelizmente eu não tenho mais informações, você tem que passar para a próxima quest, tem uma pessoa que talvez conheça, Felipe Matheus, vocês podem procurar ele, que eu acredito que ele tenha mais informações sobre esse tópico.
Advergames são jogos que são criados para serem usados como ferramentas em campanhas publicitárias. E Game Advertising é você pegar um jogo que já existe, que não tem como objetivo promover nenhuma campanha, nenhuma marca, e você inserir alguma propaganda lá dentro, por exemplo. Imagine que tu está pegando um jogo shooter e o pessoal entra no corredor e no corredor tem um banner gigante de alguma marca. O principal benefício que é atribuído aos advergames é o retorno em tempo que ele dá, por exemplo. Se você comparar um advergame com uma propaganda de televisão, por exemplo, o advergame é muito mais barato. E aí você compara o tempo de exposição que a marca vai ter para o usuário. Se você pegar o tempo de exposição de uma propaganda, você vai ter que ir de 10 a 20 segundos, no máximo. E aí, se você pegar um jogo, uma partida a gente planeja para que ela dure no mínimo 1 minuto. A gente está falando de uma partida no mínimo, ou seja, se o usuário jogar o advergame e ele gostar, ele vai ficar jogando aquilo ali várias vezes e não há limite para a quantidade de exposição à marca que ele vai ter. O problema, em todos os casos de advergame que eu participei, na verdade, é que quando a gente lança a primeira versão, que a gente começa a receber essas métricas de usuário, a gente não encosta mais no jogo. Quando a gente lança, que a gente começa a ver o pessoal jogando, a gente, poxa, cara, isso aqui tá dando certo, e isso aqui tá dando errado, a gente podia mudar isso aqui, ou então, poxa, cara, tá dando certo na web, mas se fosse para mobile, isso aqui ia dar muito melhor. A gente não tem mais nem recurso, nem alocação, nem nada, nem retorno do cliente, nem vontade, nem nada. Quando a gente vê o advergame funcionando, que a gente, meu irmão, vamos deixar isso aqui massa agora, a gente não pode mais. A gente pode dizer que hoje em dia os jogos passaram a se integrar à vida das pessoas como nunca se integraram antes. Quando na década de 30 o Huizinga começou a prever a falar dessa ludicidade presente na existência humana, que o lúdico era que definia o que é o ser humano, ele jamais poderia imaginar que existiria um suporte como é o suporte digital, que ia ser praticamente ubíquo, ia estar em todos os lugares, porque hoje em dia todos nós estamos acompanhando ou com um smartphone, ou estamos na frente de uma segunda, de uma terceira tela além da televisão, e todos esses suportes são suportes que se adequam muito a conter jogos. E num mundo onde a gente é extremamente, digamos assim, puxado para poder ter atividades, trabalhar, tá sempre fazendo alguma coisa, o jogo ele serve como uma válvula de escape, ele serve como essa construção de um universo paralelo, onde a gente pode ali ser absolutamente de qualquer coisa. Você tem condições de assumir qualquer papel dentro do jogo, desde controlar uma nave espacial, digamos assim, tá dentro de um jogo de plataforma, um Mario da vida operando. A gamificação nada mais é que trazer o universo dos jogos, o universo lúdico, para a vida real. Porque o universo do jogo ele é muito distinto do real. O Huizinga fala que existe uma construção do universo dos jogos que separa ele do mundo real. Só que a gente gosta muito do mundo dos jogos. Então o que a gamificação tenta fazer é trazer esse universo atrativo, interessante dos jogos para situações da vida real. A gamificação é extremamente importante nos tempos de hoje, porque a gente tem um mundo super saturado de estímulos, as pessoas estão com a atenção extremamente dispersa, a gente não consegue mais se concentrar em nada. A gente está vendo televisão, está tweetando, a gente está fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo. Dentro dessa dimensão é extremamente importante o universo lúdico, porque a gente consegue se concentrar, a gente não pode jogar e fazer outra coisa. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente está concentrado dentro do universo lúdico, a gente desliga todos os mecanismos de defesa contra a publicidade, por exemplo. Então a gente está muito mais aberto a receber esses estímulos de forma clara, e quando isso é bem feito, o jogador não sente a disrupção desse universo paralelo que é o jogo, a gente tem uma estratégia, um meio perfeito num mundo onde tudo é disruptivo e tudo é meio saturado de informações. I'm going to talk to you about how gamification can make our world a better place. So
Gamification is a funny word. But if we adopt it as a mindset, we have the potential to transform our workplace. It's science and gamification and games for positive impact. É isso que está faltando na escola e em outros lugares que poderiam ser minimamente gamificados nesse bom sentido. Gamification is this brand new thing. What it is taking game mechanics and infusing it into other spaces and making people more motivated and more engaged. Então a gamificação pode trazer, por exemplo, um redesenho desse processo para que ele seja contínuo e que as pessoas fiquem intrinsecamente motivadas com ele. And for those of you who think what gamification is, I'm very excited. But I'll tell you what I think it is. Okay, gamification is the new black. Por exemplo, se tu for procurar bibliografia sobre gamification, tem pouca coisa no mundo ainda. Então é um mercado que está para explodir a qualquer momento. Então é bom pegar esse barco antes que ele vire um transatlântico.